Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 161. A Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então, eu me perdi nos números dos vídeos, então eu estou colocando esse agora, 161, para mim ver se eu não me perco mais, porque são muitos detalhes aqui. Então, por mais que eu me esforce, então eu acabo me perdendo. Então esse é o vídeo número 161. E agora, a questão agora, na Gênesis, é de número 43, né? Questão de número 43. Que Kardec diz assim, ó. Se a estes resultados adicionarmos a rapidez grandiosa ou a rapidez prodigiosa da propagação do Espiritismo, apesar de tudo quanto fazem por abatê-lo, não se poderá negar que a sua vinda seja providencial, né? Então, olha só para você ver. Visto como ele triunfa de todas as forças, de toda a má vontade dos homens, né? Então, olha só para você ver. Se a estes resultados adicionarmos a rapidez prodigiosa da propagação do Espiritismo, né? Apesar de tudo quanto fazem por abatê-lo, na verdade, nós não temos noção. Nós não temos noção. Às vezes, nós não temos noção com relação ao quanto Hipólito Leon Denisard Rivail foi atacado. Ele foi atacado pelas instituições, ele foi atacado pelos sistemas da época, pelos cientistas, né, pelas ciências, pelas religiões, pelas doutrinas, pelas teologias, né, que a gente costuma dizer, principalmente aquelas que cometeram muitas arbitrariedades aqui na Terra. De forma que nós não temos noção a respeito do quanto Hipólito Leon Denisard Rivail foi atacado. Ele foi atacado de tudo quanto é forma. Eu vou dizer para você que se não fosse, porque ele era uma pessoa assim, muito perseverante, persistente, né? Mas uma assistência muito grande de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos bons espíritos, São Luís, Zéfiro, Erasto e muitos outros espíritos, né? Uma plena de espírito que o assessorava. Mas na íntegra nós não temos noção para dizer o quanto ele foi atacado, porque ele foi atacado demais. Nós temos que entender que naquele período, por mais que aqui ele está dizendo que a sua vinda seja providencial. Então, né, não se poderá negar que a sua vinda seja providencial. É lógico, a vinda do Espiritismo, ela se deu no momento exato, no momento certo, nem mais e nem menos. Mas nós temos que entender também que aquele compilador, que no caso Hipólito Leon Denisard Rivail, ele também veio no momento exato,
para determinada missão. Mas nós não podemos nos esquecer que ele se encontrava no corpo físico. E devido às influências aqui do meio, da matéria, do sistema, os ataques, as perseguições, ele podia ter se sucumbido. Para você ver como são as coisas. Allan Kardec, eu vou usar esse nome assim, porque fica mais fácil. Ele não precisou nem de 15 anos, eu acho que não chegou nem 15 anos, né? Que 9, deixa eu ver, 9, 12 anos e meio mais ou menos. Vamos colocar assim, 13 anos para codificar a doutrina dos espíritos. Não foi nem 13 anos. Agora, você sabe o que é codificar uma doutrina, ciência, mãe de todas as ciências, em 12 anos e meio? Vamos por 13 anos, fica melhor. Né? Em 13 anos, um alicerce cósmico universal. Esse alicerce que significa as leis de Deus, como se diz assim, leis imortais, leis eternas, né? Então, incansável, dia e noite trabalhava, porque trabalhava no seu trabalho, né? Ele era tradutor de obras, professor, né? Ele tinha muitas profissões. E à noite ia trabalhar, então, até de madrugada, trabalhando nas obras, né? Nos estudos, incessante. Ele sim que aguentou perseguições dos sistemas, dos antagonistas, dos críticos que se diziam críticos, da população, né, da sociedade, daqueles que se diziam classe alta na época, que mandava, né, as religiões que dominavam aquele período. E, no entanto, ele superou tudo. Não se esmoreceu. Hoje em dia a gente pergunta assim, com todo respeito: você já leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Não. Mas por quê? Eu tenho uma dificuldade imensa para ler. Eu não sou muito de ler, não. Eu sou muito de fazer. Completamente errado. É necessário, sim, a prática, mas é necessária a teoria. E é necessária a teoria começando-se pelo lado certo. Não adianta nada a teoria pelo lado errado. Então, tudo que começa certo, termina certo. Tudo que começa errado, termina errado. Então, existe um número inimaginável de obras espíritas no Brasil e no mundo. Só Chico Xavier nos deixou mais de 500 obras. Divaldo, aproximadamente 400 obras. Carlos Bacelli também. Obras de Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion. Olha, gente, são tantas obras. Naquela época não tinha nenhum livro espírita, até porque o espiritismo não existia antes da codificação. Kardec é que deu ao espiritismo a essa doutrina. Kardec deu a essa doutrina o nome de espiritismo.
Então, antes de Kardec, vamos dizer nós assim, nós não conhecíamos o termo espiritismo, o termo médio, mediunidade, evidência, psicofonia, psicografia. Kardec deu o pontapé inicial. Para você ver como são as coisas, o espiritismo foi tão perseguido, eu vou usar passado, para não usar presente. Por quê? Mas vamos usar um presente primeiro. Olha, 2023, na época do professor Eurípides Barçanufo, em 1918, que ele morreu, desencarnou em 1918, mas em 1904, porque o professor Eurípides ele é de 1880. Então, em 1904, ele, né, se torna espírita, já era espírita. Então, naquela época, livros espíritas chegavam a Sacramento através de correspondências assim, mas no fundo do baú, escondida debaixo dos panos, debaixo das mercadorias, para ninguém descobrir, porque se descobrisse, eles podiam até prender. Quantos espíritas no Brasil, naquela época, foram perseguidos, presos? Quantos milhares de pessoas, ao passar próximo a uma casa espírita, pensava assim, crê em Deus Padre, isso aí é obra do demônio. Centro espírita de verdade. Nada a ver com outras religiões afro, místicas. Você entendeu? Por aí que eu quero dizer. Então, quantas pessoas passavam próximos ao centro espírita, às vezes na mesma calçada, a hora que chegava próximo ao centro espírita, eles desviavam de calçada. Então, os espíritas, verdadeiramente espíritas, há 50, 80, 90, 100 anos atrás, eram muito perseguidos. Perseguidos mesmo, atacados. Você entendeu? Então, vamos dizer assim, o professor Eurípides Barçanufo foi muito perseguido, né? Por alguns partidos, assim, pelo catolicismo lá na cidade de Sacramento na época, por alguns empresários na época, principalmente no ramo farmacêutico, né? Porque enquanto os farmacêuticos diplomados vendiam medicamento e que não curava as pessoas, o professor ele doava medicamentos, né, homeopáticos, doava de graça, ele não cobrava nem um centavo. Tanto é que eles abriram um processo para cima dele e não provaram que ele desviava um centavo de ninguém. Então os espíritas foi muito perseguido, Dr. Bezerra de Menezes, né, e muitos outros. Então, ser espírita hoje no ano de 2023 é muito fácil. Por exemplo, São Sebastião do Paraíso tem uns 26, 27 centros espíritas, né, que eu conheço. Pode ter mais, mas eu desconheço. Mas 26, 27 eu conheço. 2023. Então, as pessoas entram e saem das casas espíritas assim, numa boa e tal. Os católicos vão à casa espírita se benzer, né? E os espíritos também, porque são peceudos, coitadinhos, vão às igrejas também, né? Tomar uma hóstia, né? A comunhão ali, que as coisas, né? Faz a comunhão e tal. Mas naquela época não existe isso não, essa liberdade não. Tanto é que naquela época, eu deixei anotado aqui, porque são muitas coisas, 8 de outubro de 1861. O Alto de Fé, né? Em Barcelona, naquela época, olha só para você ver. Em 1861,
no dia 9 de outubro de 1861. Então, Kardec classificou aquilo como auto de fé. O que aconteceu? Em Barcelona, existia um livreiro, e esse livreiro chamava Maurício Lachatre. Maurício Lachatre. E ele, vamos dizer assim, adquiriu, né, 300 obras da doutrina dos espíritos, né, lá de Allan Kardec, né, do espiritismo. Diversos livros, né? E Maurício Lachatre, ele pagou, né, todos os impostos, todas as despesas, de forma que chegou em Barcelona essas 300 obras de forma totalmente legal. Mais legal perante a justiça da terra do que outras mercadorias, né? Até porque, por ser obras da doutrina espírita, não ia chegar assim, de uma forma ilegal. E ele também um livreiro muito responsável, era uma pessoa muito séria. Só que tudo que chegava no porto, né, passava-se primeiro pela vistoria do bispo de Barcelona. E ao chegar ao conhecimento do bispo de Barcelona que havia ali naquela carga, né, naquele navio, aquelas coisas assim, que havia 300 obras espírita, o bispo de Barcelona não pensou duas vezes. Gente, nós estamos tratando da questão número 43, viu? A Gênese, para você ver como o espiritismo foi perseguido e ainda é 2023, mas eu acredito em 2023 que o espiritismo ele é mais perseguido pelos antagonistas que se dizem espíritas do que propriamente por outras seitas religiosas. Porque os que se dizem espíritas são pseudo, por ser pseudo são charlatões, que são aqueles que devia honrar a doutrina, mas não honra, que devia defender a doutrina, mas que não defendem, que deviam trabalhar para explicar para a humanidade, mas não trabalham. Agora, veja, isso aí não generalizando, porque existe um movimento espírita muito grande no Brasil trabalhando corretamente. Mas existe também muitos antagonistas trabalhando dentro do espiritismo para desmoralizar o espiritismo. Então, voltando ao caso do bispo. O bispo, né, se certificou-se de aquelas 300 obras espíritas ali, pediu para um carrasco colocá-las todas no centro de uma praça, a praça principal lá em Barcelona, né, e botar fogo. E ele, o carrasco, tem que obedecer, né? Até porque ele estava sob o mando de um bispo. E o carrasco botou fogo nos 300 livros ali em praça pública. Mas acontece que aí é tido como auto de fé. 300 obras espíritas queimadas em praça pública. Mas acontece que aglomerou um número muito grande de pessoas em volta daquela fogueira. E o que as pessoas puderam pegar de livros danificados, páginas, algumas coisas assim, eles pegaram. Por quê? Você entende que há uma curiosidade na humanidade em querer saber o porquê que não pode determinadas coisas ser divulgadas. Porque se pudesse ser divulgado e as pessoas colocassem fogo, ninguém ia se importar.
Mas a partir do momento em que divulgaram que aquilo era obra satânica, demoníaca, obra do Satanás, né, do Lúcifer, e tal, e tal, e tal, despertou uma curiosidade nas pessoas. E sei que centenas, por que não às vezes até milhares de pessoas apossaram-se de algumas páginas daqueles livros. Tudo bem. E as pessoas estudaram aquilo que eles conseguiram pegar ali naquela fogueira, né, recuperar. E Kardec, de certa forma, assim, ele ficou meio chateado, né? Porque fica chateado, ó, Kardec era ser humano, né? E Kardec leva o conhecimento dos bons espíritos, inclusive do espírito da verdade. Se ele não podia fazer o requerimento perante a justiça do direito daquelas 300 obras, pelo menos o ressarcimento do dinheiro. O espírito da verdade disse que seria dele um direito. O direito é dele. Mas o aconselhou deixar aquilo de lado, porque daquele mal viria o bem. E por incrível que pareça, tudo que o Espírito da Verdade relatou a Hippolyte Léon Denis Rivail, daquele momento em diante passou a acontecer, ao ponto da gráfica, né, onde imprimiam-se as obras de Allan Kardec, não dá conta de tanto pedido de obras espíritas até então, naquele momento, divulgadas, né? Porque aqueles curiosos todos que pegaram aqueles pedaços de livros, estudando, falando, não, mas isso aqui tem fundamento, sim, tem fundamento, tem fundamento, tem fundamento, tem fundamento. Enfim, começou a chover de pedidos lá, né, para Allan Kardec. E a partir daquele momento, foi uma divulgação imensa, né, no Espiritismo. Simbolicamente, graças a esse ato desse bispo. Agora, o mais interessante é que Chico Xavier, eu não vou dizer nomes, vou dizer só Chico Xavier, porque Chico não está no corpo físico mais para poder dizer isso, né, para as pessoas. Mas eu já tive a oportunidade de ouvir o Chico dizendo isso, de que ele teve a oportunidade de reencontrar com esse bispo de Barcelona, aqui no Brasil. Agora, eu não sei. Esse eu não sei, ó. Eu não sei se ele reencontrou com ele em Pedro Leopoldo, ou se ele encontrou com ele em Uberaba, ou se ele encontrou com ele em outra cidade. Sei que Chico encontrou com esse bispo de Barcelona aqui no Brasil. E tem, a história vai longe, mas eu não vou contar mais isso não. Então você observa que o quanto o Espiritismo foi perseguido, né? Então, se a esse resultado adicionares a rapidez prodigiosa da propagação do Espiritismo, apesar de tudo quanto fazem por abatê-lo, né? Por abatê-lo, não se poderá negar que a sua vinda seja providencial. Então, a vinda do Espiritismo foi providencial, né? Não foi a lei do acaso, até porque o acaso não existe. Visto como ele triunfa de todas as forças e de toda a má vontade dos homens, independente, né, da força da má vontade, o Espiritismo triunfa. Ele sobrepõe, ele sobressai todas as intempéries, todas as dificuldades, né? A facilidade com que é aceito por grande número de pessoas sem constrangimento, né? Então, o Espiritismo ele é aceito por um grande número
de pessoas sem constrangimento no ano de 2022, 2023, enfim, de uma certa década para cá. Mas vamos dizer assim, naquela época mesmo, depois que Allan Kardec superou todos esses antagonistas, e depois do Auto de Fé, né, de 1861, dia 9 de outubro de 1861, daquele momento em diante, o Espiritismo começou a deslanchar, né, devagarinho, devagarinho, mas com uma aceitação assim mais vertiginosa. Mas nós temos que entender que 50 anos, 80, 100 anos atrás, a perseguição ainda era muito grande. Então nós vamos para o próximo vídeo, mas vamos dar sequência no mesmo assunto.